Olá, eu sou o Guilherme Salles, aluno do quarto ano de Informática do IFRS Campus Canoas. E nessa videoaula você vai aprender o que são diretórios, o que é o LDAP, o OpenLDAP e também vai conhecer a instalação do OpenLDAP e a configuração de um servidor de diretório para o Ubuntu. No caso aqui foi utilizado foi feito para a versão do Xubuntu, mas deve funcionar da mesma forma no Ubuntu. Então em seguida você vai assistir a explicação do que é diretórios feita pelo meu colega Bruno Rosaporen. E após, você também vai ver a explicação a introdução sobre o LDAP e o OpenLDAP feita pelo Guilherme Miller. Diretórios: o que são, como surgiram, quais são as características? Começando pelo surgimento. Vamos imaginar um cenário hipotético em que um administrador de uma rede de uma empresa vai ter que ficar controlando as regras de acesso para cada novo funcionário que entre ou para cada funcionário que sai. Para que fazer esse controle das regras de acesso? Para o funcionário não fazer besteira dentro da empresa. O que isso pode acarretar? Caso contenha nessa empresa mais de uma rede, esse mesmo administrador vai ter que controlar a regra de acesso para cada uma delas. O que vai levar tempo e uma ineficácia em executar essa ação. E é aí que o diretório entra. Bem, o que ele é? Ele vai ser responsável por centralizar as informações. Então, ao invés desse administrador de rede ter que ficar fazendo esse controle de acesso para cada rede existente, ele vai criar nesse diretório as informações e as redes existentes elas vão consultar essas informações, facilitando assim tanto a pesquisa e consulta dessas informações, quanto para as regras de acesso para esse administrador. Bem, esse diretório ele vai ser baseado em objetos, possuindo critérios que vão facilitar a consulta e o acesso a esses dados obtidos. Bem, então, o que ele é? Como ele é formado? Ele é hierárquico, de modo a facilitar essa busca e leitura, sendo de fácil manutenção, devido à sua organização. Exemplos disso na vida real são os diretórios, são as listas telefônicas e os dicionários, que eles são organizados de modo a ter uma consulta mais rápida e eficaz das informações. O dicionário sendo dividido em verbetes e a lista telefônica em grupos e informações que facilitem essa consulta. Um exemplo na área de informática de um diretório é o sistema de domínios e domínios, em que ele vai retornar um endereço de IP do nível raiz. Como ele vai fazendo isso? Como mostrado ali na flechinha, ele vai acessar do nível mais alto para o nível menor até encontrar esse endereço raiz. Cada nível representado aqui é dividido pelo ponto. Então ele vai se iniciar pelo BR, descendo para o EDU, prosseguindo para o FRS e assim continuando até que ele encontre esse endereço IP e retorne. Bem, então, dessas características citadas, qual a diferença entre ele e um banco de dados? Vai ser determinado isso principalmente pelo foco. O banco de dados ele vai possuir muita inserção e consulta de dados, então ele vai regular de modo que tanto a consulta quanto a inserção sejam rápidos. Apesar do diretório possuir inserção, ele vai ser muito mais otimizado para que você possa ter uma consulta e uma pesquisa dessas mesmas informações. Obrigado, e é isso. Para entender o funcionamento do OpenLDAP, temos que entender o que é LDAP. LDAP é um protocolo de acesso a diretórios. Ou seja, você consegue, a partir do LDAP, navegar e encontrar o diretório específico que se deseja.
Para se entender melhor isso, aqui está uma árvore, ou DIT, que exemplifica o LDAP. Para encontrar o diretório cn igual a dev, você pode usar vários artifícios. Tu pode procurar dentro do DC igual a com, do DC igual a psoftware, ou pelo ou igual group. Logicamente, se tu procurar pelo DC, procurar abaixo do DC igual a com, vai demorar mais se tu procurar pelo ou igual group, porque o ou igual group é mais específico. Também note que o diretório ele está com um atributo e um tipo, sendo o atributo o com e o tipo DC. No caso do cn igual a dev, o tipo é cn e o atributo é dev, sendo que o tipo cn é igual a common name, sendo o common name o dev. Dessa forma, podemos partir agora para o OpenLDAP, que o OpenLDAP põe tudo isso em prática, que é uma teoria. Ou seja, o LDAP é algo mais abstrato e o OpenLDAP é algo mais concreto. Então, começando a instalação do diretório LDAP no Ubuntu. Os primeiros comandos que tu deve conhecer é o dpkg -l grep slapped. Com esse comando a gente consegue verificar se o pacote slapped, que é o pacote que tem o servidor OpenLDAP, já está instalado. Se ele já tivesse, teria aparecido aqui para mim e seria necessário desinstalar ele para poder fazer a instalação. Outro pacote é o LDAP utils, que tem uma série de comandos para ajudar nas consultas e na inserção de novas entradas no diretório LDAP, que também não está instalado. Se os dois estivessem instalados, o comando a ser executado seria apt purge slapped e LDAP utils. No caso, eles não estão instalados aqui, então não é necessário executar esse comando. Para a instalação deles, eu vou precisar estar rodando como superusuário. E uma série de comandos depois também vão precisar dessas permissões. Então eu vou executar sudo su. Agora eu estou como root. Certo. Então, para instalar, tem que executar o comando apt install slapped e LDAP utils. Aqui ele vai baixar e fazer a instalação dos pacotes. Aqui precisa ser informada uma senha para o administrador do diretório LDAP. Então eu vou informar qualquer senha aqui. Então, dá pra ver ali que ele configurou e já iniciou o diretório LDAP. Agora eu vou mostrar o comando para ver se já está funcionando. Então, para verificar se o serviço do diretório LDAP já está funcionando, o comando a ser executado é o service slapped status. Como dá para ver, o servidor ele já está rodando. Então o diretório LDAP já está funcionando na máquina, só que se tu rodar o comando slapcat, esse comando deve retornar como se fosse um dump do diretório, com todas as entradas que já tem nele no momento. Se a gente executar isso,
nós vamos ver que ele está com não está configurado do jeito que a gente quer. Não tem tá numa configuração padrão que não é muito útil pra gente, tá descendo no main, no domain. Então, para a gente poder fazer a nossa própria configuração, pode ser executado o comando dpkg reconfigure slapit. Isso vai reconfigurar o pacote. A gente vai poder botar outras informações. Aqui tu vai no não. Aqui é para informar o domínio, o domínio raiz para a construção do diretório LDAP. E eu vou informar o domínio da instituição, no caso. Aqui eu preciso informar o nome da organização, que eu vou colocar IFRS Canoas. E a senha, vou colocar a mesma senha de antes. E nas próximas opções é só concordar no padrão que já está escolhido ali. E agora ele configura o diretório do jeito que a gente pediu. Se observar, então slap cat, a gente pode ver agora que a raiz agora é dc igual Canoas, dc IFRS, dc edu, dc br, organização IFRS, e o administrador é cnadmin, dc Canoas, dc IFRS, dc edu, dc br. Então aqui nós já temos o servidor LDAP funcionando. Na próxima parte nós vamos ver como adicionar entradas e organizar a árvore dos diretórios do jeito necessário. Uma boa forma de gerenciar a árvore dos diretórios, a árvore do diretório e as entradas que estão nele é através do Apache Directory Studio, que foi a ferramenta que eu utilizei e vou mostrar como utilizar. Então, essa aqui é a página de download. Daí, para o Linux, que é o que eu estou utilizando, eu baixei 32 bits, mas se for o caso, baixa os 64. Então, depois de baixado, para poder utilizar ele, é preciso extrair. Então, vou fazer extração para a pasta. Fazer extração para a pasta user local. Após o fim da extração, é só ir até a pasta onde foi instalado e executar a Apache Directory Studio. Para fechar a pasta. Só esperar ele abrir então. Certo, agora que está aberto o Apache Directory Studio, nós podemos vir aqui para poder visualizar o servidor LDAP. No caso, nós precisamos abrir a conexão. Para isso, tem que ir em File, New. E aqui em LDAP Browser, você vai encontrar LDAP Connection. Next. Então, pode colocar um nome qualquer para conexão. O nome do host, que no caso, como eu estou fazendo localmente 127.0.0.1, a porta deixa do jeito que está. E através dessa opção aqui dá para verificar se a conexão funcionou. No caso aqui, a conexão funcionou, porque é local mesmo. Aqui, então, eu preciso colocar um DN que possa ser logado, no caso, o do administrador.
que vai ser, o DN dele vai ser CN admin, DC Canoas, DC IFRS, DC Edu, DC BR. E a senha dele é a senha que foi definida na configuração do pacote. As próximas opções eu não vou mexer mais nada, dá pra terminar aqui mesmo. Não dá. Dá. Então ele faz a conexão. E aqui nós temos a árvore do diretório. Aqui é a raiz e aqui temos o CN admin, o nosso administrador. Para poder criar novas entradas, clica com o botão direito, qualquer ponto da árvore, e antes deixa eu só mostrar. Se você clicar aqui em CN admin, vão aparecer os atributos dele. Os atributos LDAP, os Object Class e os tipos de atributo. No caso aqui, ele tem a Object Class Organizational Role, que é estrutural, e a Object Class Simple Security Object, que é auxiliar. A partir disso, ele pode também ter o tipo de atributo CN, como qualquer entrada, que vai ser o admin. Isso pode ser alterado aqui, mas eu não vou alterar no caso. E ele tem a senha que está com hash, então não pode ser vista aqui agora. E a descrição dele, que é LDAP administrador. Para fazer uma nova entrada, clica com o botão direito, New Entry. Então começa uma nova entrada do papel. E antes de nós inserirmos os usuários, que é o que eu quero mostrar, eu preciso fazer algumas entradas que vão servir para organizar a árvore dos diretórios. Por exemplo, Organizational Unit vai ser uma classe de objeto que vai nos ajudar a fazer isso. Então, se nós continuarmos, a gente vai definir o OU, que é a Organizational Unit, dessa entrada como professores, que vai ser a parte da organização onde vão estar os usuários de todos os professores, no caso. Então aqui a gente não vai precisar informar mais nenhum atributo, mas se fosse necessário, vamos, por exemplo, adicionar mais um atributo. Aqui é possível escolher os atributos, tem vários atributos disponíveis, mas o que eu quero é o description. Termina, e aqui agora eu informo o valor para ele, que vai ser diretório dos professores do campus. E termina. Agora está aqui a unidade organizacional professores. Então agora nós vamos criar outra unidade organizacional para os alunos. Mesma coisa. Organizational Unit. Alunos. Não, vai ser então OU. Alunos. E nós vamos adicionar também uma descrição. No caso aqui a descrição vai ser diretório dos alunos do campus. Eu vou fazer bem simples, que é só para demonstrar mesmo. Então aqui eu vou adicionar um novo aluno. Nova entrada. E para esse aluno então eu vou utilizar uma classe de objeto que é inetOrgPerson,
que adiciona essas outras classes de objetos que vão me dar outros atributos para que eu possa definir melhor o aluno do campus. Então, no caso aqui, como o RDN do aluno, eu vou utilizar o número da matrícula. Então, por exemplo, 2623. Por exemplo, isso aqui seria uma matrícula de um aluno, está definido dentro do RDN. RDN é o nome distintivo relativo, vai ser o nome único dele dentro da árvore do diretório. E o DN vai ser o nome distinto dentro de todos os diretórios. Então, esse nome vai ser único para esse aluno no diretório todo. Então, eu vou precisar definir um common name, um nome para ele ser chamado. E um sobrenome. Isso que é o obrigatório. Mas a gente pode também adicionar outro atributo aqui, que vai ser o e-mail. No e-mail, então a gente define aqui, por exemplo, e-mail@gmail.com, só para demonstrar. E então aqui nós temos um aluno cadastrado no diretório. Eu vou cadastrar outros alunos aqui e daí eu... Então aqui eu adicionei alguns alunos para os diretórios. Guilherme, o Bruno e o outro Guilherme. E agora adicionar alguns professores. Da mesma forma, eu vou também fazer eles com o mesmo Object Class. E no caso, o ID deles, eu vou usar uma junção do nome do sobrenome deles. Então, por exemplo, Sandro.Silva. Sandro Silva. E também um e-mail. silva@gmail.com. Adicionar mais alguns professores. Então aqui eu terminei de adicionar algumas entradas, alguns alunos e alguns professores. Então, esses, para poder explicar um pouco melhor, esses Object Classes que eu utilizei vieram por padrão na instalação do OpenLDAP. E eles são bem básicos e são o suficiente para poder colocar informações por onde se pode achar esses usuários. Mas existem outros Object Classes também que podem ser utilizados para objetivos mais específicos e onde também se pode definir atributos um pouco mais específicos. Então eu poderia também dizer que no meu servidor, os professores vão poder, os usuários... Tá, então, deixa eu explicar. Então, no servidor da instituição, eu poderia fazer com que os alunos e os professores tivessem também uma senha aqui, e a partir do
o ID deles e da senha, eles pudessem fazer o login na rede. E eu poderia também dizer que quando os professores fazem login, eles têm acesso ao sistema de notas, e quando os alunos fazem o login, eles não têm acesso a isso. Isso é um exemplo do uso do LDAP numa rede, para que se possa fazer só um sistema de login para vários serviços dentro da rede. Aqui no Apache Directory Studio pode-se encontrar todas as entradas que já foram feitas aqui no formato da árvore. Mas também existem os comandos do LDAP úteis, que podem ser usados para fazer pesquisa. O principal deles então é o LDAP Search -x -b. Então aqui eu tenho que especificar a parte da árvore onde eu vou começar a pesquisa. Então eu poderia dizer que eu quero procurar, por exemplo, na árvore toda. Então eu vou desde a raiz dela, DC Canoas, DC IFRS, DC Edu, DC BR. Vou procurar em toda a árvore por alguém que tem o CN igual a Guilherme. Então ele vem aqui e retorna os dois Guilhermes que tem, o Guilherme Salles e o Guilherme Miller, o e-mail deles e todas as informações deles no caso. Mas eu poderia também especificar que eu quero saber só os que são da unidade organizacional, alunos. Vai ter o mesmo retorno, mas se eu, por exemplo, perguntasse por professores que se chamam Guilherme, não teria nenhum resultado. Isso é um exemplo, então, do uso do LDAP Search para consultas nos diretórios. Em consultas nos... Tá. Ou então eu posso pesquisar, ou então eu poderia consultar por professores que se chamam Sandro. Então eu tenho o retorno do professor Sandro. Então esse é um exemplo do uso do LDAP Search para consultas nos diretórios e para encontrar as entradas que já foram feitas. Eu posso também dar o Slapcat agora. E a gente pode ver que ele retorna todas as entradas que já foram feitas. Então ele é mesmo um dump dessa base de dados desse diretório. Eu poderia inclusive copiar esse dump, salvar num arquivo, então usar o comando LDAP add para salvar as entradas nesse arquivo dentro do diretório. No caso, eu não vou fazer isso nesse momento. Então, esse foi o tutorial de instalação e configuração de um servidor LDAP. Obrigado por ter assistido e até a próxima.